Olá, boa tarde a todos. A gente vai começar a nossa discussão aqui, então, a nossa conversa. Essa é uma primeira iniciativa que a gente está adotando nesses tempos aí de tanta tensão e na busca de tantas alternativas. Então, está comigo já aqui na sala a Lucila, que é uma das convidadas que vão estar participando aí com a gente. Então, dá um minutinho, a gente tem alguns grupos aí que estão entrando, nessa tecnologia toda nova aqui, houve uma alteração no endereço do link da URL do acesso do YouTube, então a gente está transmitindo de novo para vocês. Se vocês quiserem compartilhar também com alguém, a gente já passa para vocês aí como compartilhar o acesso.
Bom, vamos começar aqui 10 minutos após as 19 horas pontualmente. Tem um colega, um professor americano, que ele disse que as reuniões, então, marcadas por sala virtual, eles costumam começar pontualmente 10 minutos depois, que é para dar tempo de todos se conectarem e diante de toda essa mudança que é de fazer os agendamentos e salas e tudo mais. Então começaremos aqui 10 minutos pontualmente também. Ok, bom, vamos lá, um prazer receber a todos aqui. Eu vinha comentando um pouco antes de começarmos, essa é uma iniciativa que a gente vem adotando agora. Então, a primeira ação nossa nesse intuito de trazer algumas discussões novas nesse período de tanta turbulência. Essa sala, a gente então vai discutir aqui sobre as questões de bem-estar social e qualidade de vida. Está conosco aqui a Lucila, uma outra colega deve se juntar a nós em alguns minutos. E a gente vai trabalhar com vocês aqui uma discussão principalmente trazendo um componente adicional, que é uma reflexão sobre como é que estaremos atuando aí nesses períodos e que aparentemente vamos conviver por algumas semanas a mais. Bom, eu sou o Marcos, sou consultor, pesquisador também na área de ciências sociais, sou membro do grupo de pesquisa lá da USP, onde eu fiz o mestrado e doutorado na área de administração de organizações com enfoque em gestão de pessoas. E durante essas semanas a gente vinha discutindo muito nos programas e com alguns profissionais essa questão de como é que lidaríamos com esse primeiro momento de um hábito, né, de uma alteração de rotina e adoção de um novo hábito, principalmente no tocante a trabalho, mas trabalhar em casa, onde há um ambiente que não necessariamente foi preparado a tempo e a contento para essa situação. A exemplo de nós observamos também, aí conversando com colegas de fora, de outros, né, da Europa e nos Estados Unidos, eles comentavam então que esse primeiro movimento nosso aí em casa ia haver uma preocupação, né, corrida aos supermercados, essa questão do estoque, e é algo também que vamos ficar aqui essa semana e na sequência a gente volta à vida normal, só que a vida passou lá uma semana, passou duas, não voltou ao normal, e aqueles que não estavam preparados para estabelecer uma rotina como essa, começa então a aparecer um segundo momento que é o do estresse. Primeiro, que a gente percebe que a distribuição de áreas, né, de alimentos, as questões dos estabelecimentos de fornecimento de atividades que foram consideradas essenciais continuam em operação, então a gente não teve aqui uma interrupção, o que nos permite então saber que dá para fazer a administração do dia a dia, do nosso dia a dia e família, nesse quesito. Entretanto, resta aqui a questão do trabalho.
a esse aspecto de a gente não ter ainda definido, experimentado uma rotina nova em casa, do mesmo modo que a gente vinha trabalhando no escritório, onde ali há toda uma disposição, há um afastamento, um distanciamento, então, de questões mais particulares, me parece que, de maneira geral, que há uma quebra aqui nessa eficácia, né, nessa produtividade e mesmo na forma com que eu vou fazer a interlocução com os meus colegas e dar continuidade no trabalho. Esse processo, à medida que ele se inicia e que não há um tempo definido para finalizar, para acabar e voltar à rotina normal, faz com que a gente tenha que se organizar, então, melhor nos nossos espaços, né, seja no espaço de casa com que a gente está trabalhando remotamente, e grande parte de nós aqui em São Paulo está fazendo isso, seja nos próprios escritórios, que passam a adotar políticas de rodízio, política de afastamento de uma parte do grupo, definindo quem que pode se manter fora, quem que deve estar próximo. Então, essa alteração toda começa a ser feita numa velocidade em razão de que não há uma definição de fim. Essa ausência de definição de fim acelera e traz um ingrediente novo à questão nossa aqui de ansiedade. Então, a ansiedade é importante na medida que faz com que a gente então vá para um patamar no qual há improdutividade e que a gente começa a perder eficácia. Então, uma das propostas nossas aqui é discutir de que maneira retomar o controle, de maneira a deixar a ansiedade num nível que faça com que a gente consiga se manter produtivo e atuando de acordo com aquilo que nos é exigido, haja vista aí esse período de transição. Então, um dos aspectos aqui que eu creio que seja importante discutir é o que os especialistas, né, e médicos, psicólogos, e pesquisadores das ciências sociais e todos os demais estão se baseando para definir essa questão de manutenção da qualidade de vida, esse processo produtivo que traz bem-estar para todos nós. Então, só avisando aqui uma nossa convidada aqui, está enfrentando um pouco de dificuldade para entrar aqui. Então, o que eu percebo? Talvez eu possa aqui fazer uma introdução, e aí na sequência a gente vai debater esse tópico, que o que eu vejo é que é muito, muito notório que há uma ressignificação de todo o processo de como se define qualidade e bem-estar de vida. E isso é importante, porque essas definições, elas são tomadas diante de um determinado contexto e circunstância. Então, a gente vê contexto e circunstância determinam várias definições e conceitos. E o que nós aprendemos é que um conceito que era definitivo há alguns anos, e alguns períodos atrás, eles deixam de ser e se transformam. Por exemplo, se a gente fosse discutir hoje carreira, né, só para vocês imaginarem, hoje a carreira ela tem toda uma conotação nova, diferente do que era a carreira há alguns anos, até porque, se nós lembrarmos aqui, carreira para os nossos pais, nossos avós, né, eles tinham muito bem definidos, né, carreiras, e perguntavam se você quiser ter uma carreira, que profissão você terá? Então, profissão era engenharia, medicina, advogado, né, e hoje a gente vê que profissões elas estão se transformando, reconfigurando, e não dá mais para definir carreira da forma que a gente definia isso há 10 ou 20 anos. Da mesma maneira, liderança, sucesso e qualidade de vida e bem-estar. Da mesma forma, né, que sucesso há toda uma ressignificação, assim como liderança é uma ressignificação, bem-estar e qualidade de vida também. E bem-estar e qualidade de vida tem muito a ver com esse aspecto de realização. O que a gente observa, e todo especialista diz, é que a ressignificação se faz necessária na medida em que o bem-estar e a qualidade de vida, ela pressupõe três pilares aqui importantes. O primeiro dele é o bem-estar físico. Então eu preciso fisicamente estar bem, né, a qualidade de vida, a questão do distanciamento social é isso, é para preservar essa questão da saúde física. Só que a saúde física exige alguns aspectos. Por exemplo, não basta eu me isolar, eu preciso ter alguma atividade para assegurar até uma segurança maior, diminuir a minha debilidade física, manter
algum estado físico com que isso faz, inclusive, que haja uma contribuição para o outro aspecto, que é o psicológico. E aí tem como é que eu lido com a ansiedade, a angústia nesse período, como é que eu trato isso. E tem alguns aspectos importantes, que é que nós somos movidos, né, por desafio, por superação, por estar atuando e ter alguma atribuição. Isso nos traz esse parte desse bem-estar. E um terceiro é a questão social. Nós somos seres sociais, então há uma necessidade da interlocução. Na medida em que eu percebo que eu me afasto uma semana, mas eu não tenho prazo para que isso volte a acontecer, é como explicar para o filho que, olha, você não vai voltar para a escola ainda. Isso é muito preocupante, é difícil para eles, porque eles não têm uma dimensão se é um dia, 2 dias ou 3 dias. E a indefinição eleva de novo o grau de ansiedade e angústia. Então a gente vai tratar desses 3 aspectos, e um dos pressupostos que ressignificaram uma série de definições e conceitos é a questão da perda, né? Então, quando eu tenho bem-estar, eu asseguro que eu não tenho uma perda na minha questão física, da saúde, né, da minha saúde física, pessoal, biológica. Eu não posso ter uma perda social, eu não posso ter uma perda individual. Tá? A questão do indivíduo, da psicologia, que é esse olhar mais centrado em mim mesmo. Então, fazendo um paralelo, isso se fala quando se faz uma discussão sobre a questão do adicto, né? Quando tem alguma adicção. Eles dizem que não é a quantidade do que eu consumo, né? Ou da quantidade de horas que eu passo numa atividade que vai definir a adicção, né? A adicção é definida pela perda e o grau de perda que eu tenho em algum aspecto meu da minha vida, da minha qualidade de vida. Então não importa, tem pessoas que conseguem ficar 3, 4 horas, 5 horas, ou um consumo maior de alguma interação social, atividades, fala-se muito das redes sociais, então não é o tempo que eu fico na rede social, mas o quanto eu tenho de perda. Tem pessoas que ficam 2, 3 horas na rede social e tem uma grande perda social, pessoal ou física. Outros passam 5, 6, 7 horas e não tem essa perda, tem um maior controle. Então são essas redefinições que a gente vai trabalhar um pouco aqui, discutindo como recuperar e reconquistar o seu bem-estar e qualidade de vida. Bom, eu comentei antes, a Lucila está conosco aqui, ela vai tratar de uma dessas perspectivas e na sequência a gente vai conversando sobre as demais. Boa tarde, Lucila, obrigado aí pela parceria. Oi, pessoal, tudo bem? Obrigada, Marcos. Agradeço o convite de estar aqui com vocês. E, bom, eu sou psicóloga de formação, atuo também hoje na área organizacional, trabalho com educação corporativa há mais de 10 anos. E nesse período, eu percebi que quando eu chego numa organização, eu já aviso que, como eu já tenho bastante experiência com as pessoas que estão um pouco abaladas psicologicamente, dificilmente alguma coisa vai me surpreender. Então, para quem já atua em hospital psiquiátrico, a gente já viu de tudo. Bom, e quando a gente fala do aspecto psíquico, né, das perdas emocionais, como o Marcos trouxe para a gente, do que a gente está falando, né? O que a gente está trazendo aqui? Hoje tem se dito muito sobre burnout, as pessoas que chegam a um ponto de colapsar porque já estão no seu limite psíquico. Elas não dão mais conta de lidar com a demanda que elas são levadas. E claro que isso tem tudo a ver com o nível de pressão, o nível de estresse que hoje muitos ambientes de trabalho nos submetem. Mas aqui a gente está falando de um ambiente, de um agente externo que nos surpreendeu e que hoje eu pensava sobre isso, né? Por mais que nós víssemos na televisão sobre como aquilo vinha tomando, como essa pandemia vinha tomando corpo na China, por exemplo, em algum momento parecia que não ia chegar até nós. E hoje nós estamos aqui também com as nossas rotinas completamente alteradas, com os filhos em casa, muitas pessoas trabalhando de home office, e as que estão trabalhando ainda nas organizações, muitas delas estão com o quadro reduzido, trabalhando às vezes com 50% da sua força de trabalho.
E isso impacta em termos práticos e também em termos emocionais. E aí, né, quando nós temos algo emocional abalando a gente, a primeira coisa que a gente quer fazer é se livrar daquilo, é não vivenciar essa dor, isso que nos traz uma insegurança, uma ansiedade. E como a psicologia mostra, quanto mais a gente foge das nossas ansiedades, dos nossos medos, mais isso nos assombra. O Jung, que é um psiquiatra que deu origem a uma linha da psicologia muito conhecida, ele fala sobre a nossa luz e a nossa sombra. Então, como é que a gente integra tanto a luz, que é aquilo que nos traz satisfação, que nos permite viver uma vida plena, e a nossa sombra, que é aquilo que é o lado que a gente não quer olhar para nós mesmos. Então, quando a gente fala desse período de ansiedade que o isolamento social tem nos trazido, se nós percebemos que nós chegamos a um ponto em que é necessário atenção com a nossa saúde mental, se eu estou ficando ansioso a ponto de existir uma perda real na minha produtividade ou nas minhas tarefas do dia a dia, é essencial parar e se perceber para conseguir entrar em contato com essa situação. Então, a gente tem na Gestalt terapia, que é uma outra linha da psicologia, que fala sobre atenção às nossas sensações. Nós não conseguimos controlar a mente, mas nós conseguimos atuar no presente de acordo com as sensações do nosso corpo. Então, nós temos alguns exercícios práticos mesmo para trabalhar quando vem uma ansiedade muito forte, que é parar, fazer atividades de respiração. Nós podemos trabalhar isso de inspirar contando de 1 a 5, ou se a respiração estiver muito acelerada, de 1 a 4, de 1 a 3, enquanto inspira, e depois tentar expirar, também contando na mesma velocidade de 1 a 4, de 1 a 5. E ir aumentando esses tempos, e aumentando o tempo de expiração. Isso, a respiração, ela tem uma influência direta nas nossas emoções, no nosso corpo. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso bem-estar físico, e aí a gente já começa aqui a perceber essas inter-relações. Quando eu falo do bem-estar psíquico, ele não está desvinculado do meu bem-estar físico, e muitas vezes, por meio do físico, eu consigo atingir um bem-estar psíquico. Outro ponto é perceber, estou numa crise de ansiedade, estou vivendo uma crise de pânico, o que eu faço? Vou tentar contar 5 coisas ao meu redor que eu consigo ver, 4 coisas que eu consigo tocar, 3 coisas que eu consigo ouvir, 2 que eu consigo sentir o cheiro e 1 que eu consigo sentir o gosto. Então, através dos nossos 5 sentidos, eu reconecto a minha mente com o presente. Porque, normalmente, uma crise de ansiedade está fazendo a gente olhar lá no futuro, e essa perda de perspectiva, até quando isso vai durar? Até onde eu vou ter que me manter isolada? Como é que vai ser? Vai faltar alimento no supermercado? Corro o risco de perder meu emprego? Leva a nossa mente a preocupações que a gente não tem domínio, e por isso a gente entra numa crise de ansiedade. Quando eu trago novamente a minha mente para aquilo que eu domino, os meus sentidos, a minha respiração, eu consigo restabelecer. E esses são exercícios práticos que, em qualquer circunstância, a gente pode parar. Durante o dia, se tem alguém se sentindo ansioso a ponto de perder produtividade, de não conseguir fazer as tarefas do dia a dia, de não conseguir ter uma boa performance no trabalho, isso é muito pertinente parar algumas vezes no dia, seja ir até o banheiro, ir até uma área que vocês consigam estar concentrados e sozinhos, e trabalhar isso da respiração, trabalhar isso de trazer a mente para o presente. É um aspecto que pode colaborar muito para o nosso
o nosso bem-estar psíquico. E agora, Marcos, me conta, Mafalda conseguiu estar aqui com a gente? Acho que ainda não, né? E aí eu queria então... Oi, diga. Queria pedir para você trazer para a gente um pouco desse aspecto do bem-estar físico. Para quem não sabe, o Marcos corre aí maratonas, e então ele tem uma experiência em conciliar tanto performance profissional quanto uma performance no esporte de Eu creio que alto nível. que o aspecto que é importante é a questão da rotina, né? Então, a gente muitas vezes fala e foge da rotina, entretanto, a rotina tem um caráter importante para a gente aqui. Ela tem um caráter importante na medida que nos traz segurança. Então, a gente precisa ter algum controle, né? Porque se a gente tiver um descontrole, a gente não consegue priorizar e as coisas começam a escapar. Então, se eu não tiver um horário, né? Se você não tiver um horário, menos um limite de horário, você acordar uma definição de um mínimo de objetivos que você possa estabelecer durante o seu dia, o tempo vai sendo consumido, você vai sendo consumido por outras atribuições, atividades, você vai perdendo desse controle e a produtividade é muito, muito baixa. Tem toda uma abordagem aí, trazendo mais para a administração, que diz que aquilo, eu só gerencio o que eu consigo medir e eu só consigo medir o que eu consigo controlar e descrever. Então, isso em termos de gestão, né, dessa questão de qualidade de vida e bem-estar, é um pouco disso. Eu vou conseguir gerenciar aqui o meu dia a dia, eu gerenciar o meu grau de ansiedade, a minha atribuição, na medida em que eu consigo medir e controlar o que eu estou fazendo, e para isso eu preciso descrever o que é a minha agenda. Então, é naturalmente que essa situação toda, ela traz uma circunstância nova que nos tira um pouco do eixo, porque ela mudou o nosso cotidiano numa velocidade muito grande. E essa velocidade, ela desestrutura. Associado a isso, tem a questão de eu não ter esse parâmetro de fim, né? Eu não sei quando isso vai acabar. Então, um aspecto para me trazer um pouco para a realidade são duas ações, né? É claro que é importante ter informação sobre o que está acontecendo. A questão é que hoje, se eu for para as mídias, o que a gente vai perceber aqui é um bombardeamento de informações negativas e num grau muito grande claro, de criar essa sensação de venda de notícia. Então, não é nenhuma crítica a nenhum meio social, é importante, eles estão, né, são essenciais para a troca de informação, mas é claro que você está tratando aí com instituições que precisam, né, trazer os seus telespectadores, os seus leitores. Então, um dos aspectos aqui é de mencionar e dizer que programas são esses e que horários e quais são essas mídias que eu vou acessar. Porque se eu deixar, né, qualquer um de nós começa aqui no Facebook, no YouTube, no WhatsApp, e aí Instagram e tantas outras alternativas, quando a gente vê, já passou a hora do almoço, já é meio da tarde, já é meia-noite, 2 da manhã. Então, selecionar um pouco para sair um pouco desse bombardeio, porque é muita informação repetitiva e ela vai criando quase que um caos aqui, um estado crítico, porque a gente olha e fala, e eu estava esses dias assistindo televisão e dizia assim, olha, morreram 5 pessoas do Rio de Janeiro. E aí se diz, ok, mas são 5 do coronavírus, perfeito, mas não é essa a única questão, né, que está em discussão aqui. Porque senão parece que, né, eu vi um médico, estava comentando, junto com um jornalista, né, dizendo, parece que a permissão aqui que se tem é que ninguém mais pode entrar na situação crítica de saúde, a não ser por coronavírus. Então, porque vai criando essa atmosfera, e ela é uma atmosfera que vai nos colocando muito para baixo, né, nos deixando muito, muito ansiosos e pessimistas quanto a uma realidade, e esse universo do limbo, né? Não sei onde eu estou, não sei se vai terminar, se não vai, então isso é uma crescente. Uma recomendação é voltar de novo e estabelecer a rotina. A rotina é importante. Então, definir ali um espaço de horário que eu devo acordar de manhã, como se eu tivesse no meu dia a dia de trabalho. Delimitar um horário que eu vou dormir em razão de como se eu estivesse na minha semana e tentar incorporar no seu cotidiano essa semana. Então, a Lucila estava comentando aqui,
do trabalho. O que a gente fez, né? E como eu tive um período de trabalho fora, então tem alguns colegas que ainda me comunicam, me relacionam com eles, e a gente vinha no início de março percebendo várias ações fora, e aí eles estavam comentando as ações que vinham tomando, seja principalmente na Europa e na Ásia. E aí uma decisão nossa no escritório foi de espaçar um pouco a convivência. Isso a gente tomou uma decisão de passar a convivência na terça, né, para fechar a semana, e na semana seguinte, então, dividir 2 dias no máximo, intercalados dentro do escritório, e na terça-feira, no dia 13, no dia 15, a gente determinou, e aí eu conversei com o restante do time, a gente já definiu que faríamos ali o trabalho remoto 100%. Então, a gente fechou o escritório, né, no dia 15 e passamos todos a trabalhar remotamente. Só que para isso a gente precisava ter um jeito novo de trabalho, porque não é o mesmo jeito do escritório. Por sorte, a gente vinha implementando aqui, sempre atento a alguns modelos novos de gestão, a gente vinha adotando o modelo ágil. Então, diariamente, né, a gente tem 2 times de trabalho e eles próprios têm subtimes de trabalho. Há uma daily, né, uma diária de discussão rápida. Ela é para ser rápida, né, 15, 20 minutos. A gente está aprendendo, algumas vezes um grupo consegue já fazer isso em 15, 20, outros a gente precisa de 1 hora, mas a gente está aprendendo todo dia. Então a gente faz essa conversa inicial de início de dia, definindo o que é o trabalho daquele dia, como foi o trabalho do dia anterior, o que é o trabalho daquele dia, em razão de uma entrega semanal e quinzenal. Então isso traz uma rotina dizendo, eu tenho essa atribuição. Como observado, há 3 anos eu comecei com a questão do esporte, eu, minha esposa, etc., em razão até dessa questão da saúde, do bio, né, que a gente precisava trabalhar, e o aspecto físico traz um ganho enorme psicológico, né, e um bem-estar pessoal, que aí a Lucila pode explicar aí todos os fatores, né, os efeitos da questão física no aspecto emocional. E ela traz, né, endorfina, etc., uma série de outros benefícios. Então, é como ela observou na maratona, você começa a correr eufórico, depois de 10, 15 quilômetros, começa a se perguntar o que você está fazendo ali no 30 quilômetros, você já sabe que aquilo, de onde é que eu estava com a cabeça de pensar em fazer isso, e aí eles dizem que o maratonista de verdade corre depois dos 30 quilômetros, até os 30 quilômetros é todo mundo com euforia e disposição, boa vontade, depois do quilômetro 30 é que começam os maratonistas a correr, e é verdade, o quilômetro 30 começa a bater aquele desespero e aquela questão, aquela pergunta, né, o que eu estou fazendo aqui? E na sequência, então, aí a gente vai percebendo que está chegando lá, e que o objetivo que a gente treinou por muito tempo, e a maratona, o mais difícil dela não é correr, a maratona é treinar para ela, porque ela exige muito. Então, se preparar para essa maratona, e quando a gente chega depois dos 30 quilômetros, 35, 36, a gente começa a perceber e lidar com essa questão toda. E o foco, né, o domínio pessoal ali é que vai determinar essa chegada. E aí, quando você está chegando, 2 quilômetros antes, começa a bater uma alegria. Quando você passa a linha de chegada, você já está pensando em quando vai correr a outra, porque é muito gostoso essa chegada de sentir de realização. Só que para isso você precisa, de novo, voltar e fazer o treinamento. Então, ter essa rotina diária, de ter o horário lá de trabalho de início, ter um horário reservado para uma atividade física. O importante da atividade é a constância, né? E aí, fazendo uma analogia, eu até escrevi algumas vezes sobre isso, da carreira, né? E a carreira é uma prova de longa distância, é uma maratona, não é uma prova de curto prazo que eu vou com euforia, corro 100 metros e... não, né? A carreira é uma maratona porque ela é de longo prazo, então ela exige constância, consistência, determinação e disciplina. Logo, né, pegando o gancho no que a Lucila comentou, ter essa rotina mínima de se estabelecer e dizer, olha, vou ter horário de trabalho, vou ter horário de uma atividade física, e aí cada um tem que fazer isso na medida do seu cotidiano, então tentar caminhar pela casa, fazer uma corda, buscar alternativas, e tem vários vídeos aí distribuídos que te ajudam a fazer isso. E o horário, claro, da convivência, né, horário para ligar para a sua família, para os seus pais, que está com distanciamento agora, ligar para os filhos, né, ter um momento lá com a tua esposa, com o teu marido, assistir um filme, ver alguma coisa. Então, você faz essa distribuição, essa rotina é importante. Só que, claro, a gente é dono da rotina. Então, se eu tenho lá um horário, né, que eu estou pretendendo, pode acontecer de eu ir até mais tarde, porque o jantar saiu mais tarde, porque tinha um filme gostoso, a família queria ver, você estende o horário, no outro dia você estende também o horário, acorda um pouco mais tarde, mas você sabe que no dia seguinte você precisa ir compensando
para que a tua rotina não distorça, tenha um mínimo de controle dela. E essa é a grande, talvez, importância da gente tá estabelecendo a rotina e ter um controle do dia a dia, porque isso nos traz essa sensação de que eu estou controlando e faz com que eu saia 100% da frente da televisão, porque ele vai te massacrar e a gente já não tem muito mais novidades, né? A gente não muda de um canal para o outro. Então, escolher bem o que eu vou assistir, que horários eu vou assistir, que horários eu vou fazer minha atividade de trabalho, né? Vou me concentrar, que entrega eu preciso me comprometer, e depois o tempo que eu vou dedicar para uma atividade física, o tempo para ligar para a família, porque o distanciamento social ele é físico, né? Ele precisa estar junto no sentido de proximidade, e hoje a gente tem vários meios como esse aqui de estar muito próximo. Marcos, temos aqui no chat uma pergunta super conveniente aqui para esse momento que tantos de nós estamos em home office. Quanto à ergonomia, como é que a gente trabalha em casa com condições que permitam que favoreçam produtividade e equilíbrio emocional. E daí, né, o Vinícius traz aqui uma questão que acho que é de todos nós, né, porque hoje, com o tamanho das casas e apartamentos mais reduzidos, principalmente aqui em São Paulo, às vezes nós estamos fazendo uma videoconferência, o nosso companheiro também está em vídeo, o filho está fazendo homeschooling, ou aqui no grupo de mães a gente já chama de hellschooling. É isso aí. E como a gente não está aprendendo. Trabalhar isso? Acho que está todo mundo aprendendo, né? A questão do filho em casa, o filho em casa era o momento dele, então alguns tinham horário, né? E aí volta de novo, acho que é uma readequação. É difícil, a gente não teve muito tempo para se programar para isso, né? Então, uma questão de casa, de ter uma cadeira adequada, ter um espaço. Então, ir trabalhar no sofá é gostoso, né? Um dia, 2 horas, 3 horas, mas todo dia trabalhando no sofá é um problema. E aí, né, eu estou vendo alguns indo buscar alternativas de cadeira, mesa. E é um momento, reorganizar. Eu acredito que isso não deva voltar 100%. Então, a gente até imagina que ao retornar gradativamente vai se perceber uma série de ganhos de ter esse home office aqui. A gente, para São Paulo, escapar do trânsito, por exemplo, né, uma coisa importante. Eu acho que vão ter alternativas. Eu até recebi agora há pouco a foto da minha sobrinha lá no homeschooling, né, tendo aula com a professora, e é interessante eu começar a pensar que não dá para ser não dá para ser no sofá ou numa cadeira qualquer. Eu preciso criar o espaço, né? O espaço é importante, né? Eu acho que a Lucila pode até comentar depois a importância que a gente chama do setting, né? Que é o cenário. Então, se eu sentar numa cadeira, que é uma cadeira que eu defini que é uma cadeira de trabalho, numa mesa de trabalho, aquele horário é trabalho ou é estudo, eu vou me concentrar para aquilo. Se eu sento num espaço que é de lazer para fazer trabalho, o cenário não está preparado e eu acabo perdendo foco, acabo, né, me distraindo, saindo do propósito daquela atividade. Então, de novo aí a questão da rotina, né? Me parece que criar o ambiente, assim, esse horário é para isso, eu vou sentar num espaço em que há uma determinação, uma disciplina que aquele espaço é para um determinado tipo de atividade. E isso serve para trabalho e serve para atividade física. É claro que tem que ter um certo controle, né? Conhecer um pouco o seu corpo aqui para saber os movimentos e tudo mais. Mas tem alternativas. Eu tenho colegas que vêm fazendo aula com vídeo com o professor deles. Então, eles param lá 2, 3 vezes na semana, botam lá no FaceTime e o professor também, em tempo real, eles vão fazendo os movimentos, ele vai corrigindo. É uma adaptação. Mas há várias alternativas, né? Hoje a gente tem aí a felicidade de ter muito vídeo, muita escola, muita organização distribuindo várias atividades online, e dá para a gente viajar muito. Eu acho que tem um ponto aí, Lucila, que eu queria ouvir de você, que é essa questão mais, né, do olhar da psicologia, esse aspecto da relação do bem-estar físico com o bem-estar emocional. Vem até, né, aquele adágio, né, corpo sano, mente sana, né? Então essa analogia dessa relação que há entre eles. Como é que é isso, né? Como é que a psicologia vê isso? E o outro aspecto é do setting, né, do cenário. Qual é a importância do cenário para esse aspecto psicológico nosso? Porque não faz diferença onde eu estou, mas por que faz tanta diferença
mudar o ambiente, né? Quando eu vou para um ambiente e aquele ambiente é de uma atividade, eu me sinto melhor fazendo atividade, quando na verdade não haveria barreiras para estar num outro ambiente de lazer fazendo atividade de estudo. Como é que isso funciona? Como é que isso funciona para a gente, né? Isso é muito importante para definir os espaços, como você comentou. Então, quando a gente fala do setting, não só a gente está falando disso de ter um ambiente exclusivo, né? Poucas pessoas contam com um escritório em casa hoje em dia, mas como é que eu me preparo para estar ali? Então, nos primeiros dias de home office, é gostoso a gente levantar da cama 5 minutos antes da videoconferência e já ir lá sentar de pijama. A gente passa a tomar café da manhã mais tarde, mas aos poucos, conforme os dias passam, a gente vai perdendo essa noção porque as coisas se misturam. Então, hoje eu não tenho mais o meu horário de lazer e eu não tenho mais o meu horário definido para trabalhar. Por isso a importância, inclusive, tenho conversado isso com um grupo de amigas, de acordar de manhã se arrumar como se estivesse indo para o trabalho, inclusive fazer uma maquiagem, arrumar o cabelo, que a gente se sinta bem com o bem-estar físico está ligado a isso também. Né? Como é que eu me sinto comigo mesmo, como é que eu sinto que eu tô atuando. Então, eu estou aqui em casa de unha feita, estou buscando sempre me organizar, inclusive com roupas. Eu estou com a roupa de trabalho, depois eu fico com a. Continuam me ouvindo? Estamos sim. Uhum. Acho que Oi? estávamos ouvindo. Oi, estamos ouvindo, sim. Ah, tá. Tive um probleminha aqui com o meu fone de ouvido, acabou a bateria. Bom, então é isso. E esses dois aspectos, eles estão intrinsecamente ligados. O bem-estar emocional, aqui como o Marcos trouxe aqui para a nossa tela, né? E o psíquico. Então, e o físico. Então, da mesma forma, quando eu estabeleço uma rotina de atividade física, como o Marcos comentou, eu tenho aí fatores biológicos mesmo influenciando no meu bem-estar. Então, eu tenho serotonina, eu tenho endorfina, e como eu vi uma live ontem e que um filósofo falava que ele percebeu a necessidade de fazer atividade física, e ele disse: eu detesto ir para a academia, mas eu adoro estar lá, porque a sensação de bem-estar que o nosso corpo atinge com a liberação de endorfina e serotonina é algo que permanece depois no nosso organismo por um longo período. Então, são rotinas que a gente precisa estabelecer, e aí, por um lado, exercer a nossa autonomia, e por outro, entender que essa autonomia exige muita responsabilidade. Ninguém mais exige que a gente saia de casa, pegue trânsito, tome banho, mas como isso influencia o meu bem-estar? Aqui em casa, por exemplo, todas as áreas comuns do prédio estão restritas. A gente não pode mais academia, piscina, quadra. Então, meu filho hoje sobe e desce as escadas para se exercitar. Eu faço aqui na varanda a yoga. E dessa forma a gente vai se organizando aqui para conseguir manter algumas rotinas que antes, muitas vezes, a gente dizia não ter tempo para fazer isso, né? Bom, acho bem importante nesse nosso papo aqui a gente incluir um tema que me parece que tem sido o que mais tem abalado a gente, né, nesse processo, que é o isolamento social, né? A gente que está aqui em São Paulo, um ponto que me chocou foi sair para ir ao supermercado e perceber no caminho tudo fechado. O supermercado que eu costumo ir fica dentro de um shopping, se deparasse num dia de semana com todas as lojas fechadas, todos os acessos bloqueados, foi bem desestabilizante, para explicar de alguma forma.
E daí a gente, né, participo de vários grupos de psicólogos e a gente começou a discutir como que isso poderia impactar na nossa saúde mental e como encontrar estratégias e alternativas para que isso seja minimizado. Então, uma das sugestões que a gente traz aqui, depois eu queria ouvir do Marcos como é que ele tem trabalhado isso, também, fora o aspecto profissional, também para encontrar amigos, rever família, trabalhar, usar essas ferramentas que a gente tem à nossa disposição, como videoconferência, como outras, essa live mesmo que a gente está usando, né, uma outra estratégia, para sair um pouquinho da mensagem do WhatsApp e ir para essa conexão. Então, fazer uma atividade juntos. Por exemplo, eu vou organizar com a minha mãe aqui um almoço de Páscoa, porque minha mãe mora no interior, já está no grupo de risco, tem mais de 60 anos. A gente está desde então sem se encontrar. Mas no dia de Páscoa a gente vai se conectar por vídeo e vai almoçar em conjunto. Nós vamos nos ver, nós vamos conversar durante o almoço, a gente vai compartilhar uma refeição. Tenho feito também grupos de estudo para leitura de livro. Então, a gente escolhe um tema fora de tudo isso que a gente está vivendo, um tema que nos desconecte com essa realidade de crise, e aí a gente, durante 2 horas, um grupo de colegas, a gente debate sobre aquele livro. Então, são pequenas estratégias que nos reconectam com aquilo que o coletivo nos traz, que é dividir as emoções, que é jogar a conversa fora, que hoje eu acho que é o que faz muita falta quando a gente se vê muitos dias no home office. Às vezes a gente entra já na videoconferência focado em fazer a reunião e falar sobre trabalho e a gente esquece de perguntar para o colega como é que esse colega está, como é que ele tem passado, se a família dele toda está bem. Então, isso é um aspecto importante de a gente resgatar, ainda que seja sem a presença física. E, Marcos, conta para a gente um pouco, como é que você tem feito por aí? A Mafalda conseguiu acessar, ela vinha acompanhando a gente pelo YouTube, então acho que esse aspecto aí, acho que essa resposta aqui a Mafalda está melhor preparada. Acho que a Mafalda pode falar um pouquinho, Mafalda, da tua formação e se apresentar, e aí acho que responder melhor, você poderia responder essa questão da Lucila, porque a gente falou da importância, né, de se manter ativo, a questão física, a questão da saúde, do afastamento, da máscara, etc., o efeito disso na questão emocional, a questão, né, com a visão de psicóloga. E aí eu acho que tem esse tripé que ficou faltando, você chegou em boa hora para responder a pergunta, né? Dizem que perguntas assim, sempre perguntas legais, interessantes, a gente sempre dá oportunidade para os colegas responderem. Então eu vou deixar para a Mafalda responder. Obrigada, Marcos. Uma boa tarde para todos, né, que estão nos ouvindo. Lucila, como eu cheguei no momento que você estava encerrando a sua fala, né, gostaria só que você formalizasse novamente, né, a pergunta. Eu não vi o finalzinho dela, você pode repetir, por favor? Oi, Mafalda, que bom que você conseguiu se juntar a gente. Eu contei um pouquinho sobre essas... Contava um pouquinho aqui para o pessoal essas interações entre a nossa saúde mental e as interações sociais que foram tão impactadas nesse momento de distanciamento social. Então, eu aqui tenho encontrado algumas estratégias, como juntar amigas para fazer discussão de livro, via videoconferência. Vou fazer um jantar de Páscoa com a minha mãe também por videoconferência, um almoço de Páscoa por videoconferência. E eu queria saber como é que você aí tem se organizado para manter, ainda que à distância, esse contato social com amigos, com colegas de trabalho. Olha, Lu,
Lucila, nós estamos realmente num período, nós sabemos que é um período, é uma fase, que lá na frente isso vai passar, então nós estamos realmente confiantes, né? Mas sabemos que os impactos sociais, eles acontecem, as pessoas não conseguem, né, falar com amigos, com família, não conseguem circular na rua, né, não devemos, né, andar pela rua como se nada estivesse acontecendo, temos que ter esse nível de consciência, sim, é fundamental, né, para que né, essa fase passe o mais rápido possível, né, então, isso depende também da nossa atitude, do nosso comportamento, mas o que eu tenho feito, o que eu tenho praticado, o que eu tenho compartilhado, né, com colegas que estão em empresas, em segmentos diferentes, que estão também trabalhando de casa, em home office, que esse é o momento realmente para que a gente possa se reinventar, né, porque estamos todos, assim, num modelo de trabalho um pouco mais convencional, né, com o seu local de trabalho reservado, então, se nesse momento, né, você está em casa e tem uma atividade, né, para ser cumprida, se você tem uma rotina de trabalho e está no modelo home office, então isso já permite que esse impacto social diminua, porque necessariamente você tem, né, uma equipe que você tem que interagir, e quando eu digo reinventar, é porque você passa a acessar uma série de ferramentas, né, que antes você não tinha necessidade, né, então são muitas reuniões feitas por serviços, né, do Google Meet, mesmo do Zoom, né, que algumas empresas estão usando com bastante frequência, então esse momento foi também, né, importante para que a gente consiga adquirir, né, novas informações, novos conhecimentos, e com isso vai diminuindo realmente o impacto social que naturalmente existe, né, porque eu preciso interagir muito com os grupos, faço isso pelo WhatsApp, faço isso por aplicativos, né, em webconferência, em Skype, é um mergulho, né, é um mergulho, assim, profundo, né, em todos, em pelo menos uma boa parte dos recursos tecnológicos, então a tecnologia hoje nos ajuda muito, para diminuir essa ansiedade, para diminuir essa sensação de estar isolado do resto do mundo, até porque não estamos, né, estamos aí a um palmo, né, de distância, porque conseguimos falar com as pessoas durante o dia, resolvemos algumas questões de trabalho, quem não está necessariamente trabalhando, consegue se comunicar mesmo, né, por WhatsApp, pelos grupos, né, hoje existem as redes sociais várias, né, então você consegue realmente manter uma aproximação por meio da tecnologia, por meio das redes sociais, então nós não podemos abrir mão disso. E eu tenho, né, até conversado também com outros colegas, né, vamos também aproveitar esse momento para autoconhecimento, para acessar alguns conhecimentos que, inclusive, algumas plataformas estão disponíveis gratuitamente. Nós até encaminhamos, né, para algumas pessoas, colegas, clientes, né, link da HSM, da Fundação Dom Cabral, que está nesse momento disponibilizando cursos, né, ou links, né, para webinar, enfim, até um pouco mais rápidos, mas alguns são cursos mesmo, né, uma duração um pouco menor, e você consegue, né, participar, aproveitar esse momento também para gerar conhecimento e para internalizar novas informações e novos conhecimentos, né. Então, essas são algumas estratégias importantes que nós devemos realmente adotar num período que, né, também de introspecção maior, né. Mas, Marcos, você aproveitando, eu vou colocar aqui uma pergunta para você. Esse momento que nós podemos aproveitar para adquirir um pouquinho mais de conhecimento, para acessar cursos, né, de instituições que são renomadas, isso para você eu acho que já está um pouco no seu dia a dia, né? Eu acho que você até já faz isso com uma certa frequência, né? Eu acho que eu faço menos do que poderia, e algumas vezes aí acho que a gente acaba até tendo que tomar um cuidado, porque senão a gente entra no outro aspecto, que é o que ele bombardeia também de informações. Então, acho que o grande desafio que todos nós temos aqui são escolhas, né? Então, essa escolha, por exemplo, de como vai ser o meu dia, a escolha do que eu vou assistir, escolha e definir critérios mais claros de escolha sobre o que eu vou acessar. Então,
Eu creio que esse é um grande desafio pelo volume de informações e programas e materiais que vêm sendo disponibilizados. Acho que as redes sociais, uma discussão que se tinha, que nunca na vida se teve tanto meio de comunicação, de interação, né? E você, Mafalda, comentou vários deles, Skype, WhatsApp, Facebook, tantas redes sociais que você pode interagir, e nunca as famílias se fecharam tanto na individualidade. Então você vê em alguns lugares, né, várias filmagens, já foram feitos programas sobre isso. Você está no restaurante, 5 pessoas, cada um no seu celular, então você fala o momento em que as pessoas estão juntas e cada uma está no seu mundo, no seu universo. Ou em casa, né, e a Lucila comentou de fazer lá o almoço em família, que é um aspecto, né, que a gente sempre zelava aqui em casa, assim, de fazer o café da manhã todos juntos, né? Então você tem esses momentos cerimoniais, rituais de trazer juntos, então evitar, né, até algum tempo, de ter lá a televisão nos quartos e ter na sala, para efetivamente levar as pessoas para um único ambiente. É claro que hoje você carrega com você aqui todas essas redes no teu smartphone, no teu computador, mas eu creio que a gente adotar alguns critérios de escolha, né, do que assistir, em que momento, o que eu vou trabalhar, o que eu estou me interessando, e dar foco. Eu não vou conseguir dar conta de todas as informações e tudo que há à disposição. E aquelas listas que a gente tem de livros para ler, programas para assistir, filmes. Então, eu não posso me deixar também cair no outro processo, que é sair da frente da televisão e ir para essas redes e não dar conta da velocidade com que os materiais são produzidos. E aí, de novo, a ansiedade vai para um grau enorme, porque eu não li os livros que eu queria, nem os que eu comprei, que estão ali na sacolinha ainda da entrega, ou estão no aplicativo sem abrir. Aquelas séries que eu não consigo ver, eu começo e não consigo ver todas, porque cada vez os meus colegas nas redes falam de outras, os filmes que vêm, né, numa velocidade muito grande. Então, saber que eu preciso me afastar um pouco e saber que eu não vou dar conta disso tudo. Então, estabelecer alguns limites, né, do quanto eu vou ficar no meu trabalho. É claro que esses limites eu preciso ser dono deles. Então, ser dono deles eu posso mexer nesses horários, eu posso repriorizar as minhas listas. Esses modelos todos de gestão hoje trabalham com uma repriorização quase que diária, né, num período muito curto. No passado se fazia um plano de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Depois, a cada 6 meses tinha que rever. Hoje, praticamente, eu tenho que rever a cada semana. E é esse um novo contexto. Então, eu não posso entrar num grau de penalização, de martírio, porque eu não consegui dar conta de tudo que eu queria. Então, eu tenho que reduzir e criar uma série de critérios que me permitam fazer escolhas, porque a escolha que é determinante. Um aspecto que eu acho que é nesse tópico, né, das relações sociais, eu estava vendo, e vocês devem ter tomado conhecimento também de algumas pesquisas publicadas, que mostraram que grande parte dos usuários do WhatsApp são os idosos. Então, talvez seja aqui uma oportunidade da gente manter esse contato mais frequente com eles, que é via, né, um WhatsApp, que é uma mensagem instantânea, e hoje ela te permite colocar em vídeo com mais pessoas, e assim como outras ferramentas. Então, acho que o mais importante agora é a gente fazer essa aproximação, principalmente daqueles grupos que estão com um isolamento maior, de ter essa proximidade. Ela não pode ser física à distância, ou de servi-los, né? Todos nós temos vários amigos aí e familiares que estão numa situação de maior cuidado, então ter essa disposição de também ajudá-los a servir, como há vários movimentos, né? De ir lá dar um apoio, claro que a distância, mantendo a segurança deles, mas dar esse apoio para que eles possam passar por esse período de uma maneira mais tranquila e emocionalmente, né, pessoalmente, de maneira mais serena. Eu penso que talvez, né, olhando esse conjunto, né, a saúde física aqui, de manter o afastamento físico, mas ter uma atividade, me ajuda, então, nesse aspecto de cuidado pessoal. A Lucila comentou bem aí a questão né, dessa atividade física, né, de todos os componentes químicos aí que me levam a ter um bem-estar emocional, e esse emocional é estar bem comigo mesmo, né, poder ter um controle de parte, pelo menos, da minha vida, sabendo que essa situação vai passar como tantas outras já passaram. Eu até comento os colegas dizendo, preocupados, né, sem saber como é que a gente ia dar a volta numa crise como essa, sem precedentes, desemprego. E eu comentava com eles que se a gente fosse pegar os últimos 30 anos do Brasil, essa é mais uma, e a gente sabe que a gente vai passar por isso e vai superar muito rapidamente. Então a gente já está se mobilizando para achar meios para superar, porque a gente vai superar esse período aí, com certeza,
porque nós já superamos tantos, né? Então já passamos por tanta troca de moeda, tanta crise, tanto processo de desemprego, tanto problema sério econômico, político, né? E que a gente sabe que isso isso está assim, mas isso não é assim, não é definitivo. Então ter essa disposição de arregaçar as mangas, e principalmente quem tem essa oportunidade de estar numa atividade, né, remunerada, de se preparar o melhor possível, quem está trabalho remoto, de se preparar o melhor possível, que na medida em que isso retome, que a gente possa retomar com muito mais velocidade, e se tornar produtivo, se tornar interativo, tá vendo alguns que estão, eventualmente, com alguma necessidade, procurar ver se tem alguma alternativa para eles também se voltarem a ter algum tipo de produtividade, conversar aí, explicar para eles, né, esses meios estão sendo colocados aí de financiamento, de benefício e tudo mais. Então, acho que esse conjunto todo, né, é uma ação que não dá para isolar. Claro que alguém poderia dizer, mas tem aquele que não tem, que já vive isolado, né, um ermitão, né, um monge do deserto. Ok, mas aí são questões muito específicas, e isso faz bem se eu não tiver perda. Se eu me isolei porque eu não suporto a perda de uma relação, então, veja, que é uma decisão muito pessoal, mas não é uma decisão que pode ser generalizada, né? Então, há um propósito de um monge estar lá em razão da sociedade toda. Ele acredita que está lá isolado em benefício de uma sociedade toda, né? O ermitão talvez esteja lá isolado porque não consegue lidar com uma perda emocional ou com uma relação social, mas há uma perda. Sem a perda não há bem-estar. Então, essa ressignificação do que é bem-estar e qualidade de vida, que eu acho que a gente precisa ter em conta nesse modelo novo. E, infelizmente, como é um modelo novo e muito rápido, as pesquisas ainda, e muitos livros publicados, ainda falam de uma realidade que é uma realidade passada, né? Então, ainda associa sucesso com o fato da carreira ascendente, do cargo, quando o sucesso hoje, para grande parte de nós, né, e dos jovens que estão chegando aí, é qualidade de vida, é realização pessoal, não importa o que está acontecendo, eu quero realização. Como as organizações, em grande medida, alguns gestores não entendem isso, muitas vezes não oferecem a realização, querem oferecer um benefício futuro de um cargo, de uma remuneração. E não é isso, né, que está se buscando. A pergunta é, isso funciona para quem entende que realização é esse propósito, mas sucesso muda de acordo com as pessoas. Então, o que eu preciso é verificar aqui o que é realização, o que me traz bem-estar, né? E isso vai me trazer qualidade de vida, o meu bem-estar. Eu posso estar numa bolsa de valores trabalhando 18 horas por dia e me traz um bem-estar, uma qualidade de vida enorme. Se eu reduzir isso, essa pessoa vai se frustrar. Por outro lado, alguém que está muito satisfeito com uma rotina de 4 horas, se eu jogar em 18, ele vai se frustrar. Então, não tem uma resposta única, tem talvez buscar esse reconhecimento individual, olhar para cada um indivíduo de uma maneira específica e se perguntar o que é essa qualidade. O que a gente tem, aí sim, é esse tripé, né, esse conjunto. Eu preciso ter uma preocupação física, né, mental, social, um aspecto, e aí, mas é muito particular, né, e vários também adotam essa política que o físico e o pessoal, ele é o espiritual também. Então, é o físico, o espiritual, o emocional, e aí várias entidades, instituições trabalham isso, né? E com esse tópico, quando alguém tem perda nessa qualidade de vida, nesse bem-estar, dizer, olha, você precisa 3 coisas, né? Disciplina, trabalho e espiritualidade, né? Que é essa questão de se voltar para si próprio, né? Poder olhar para mim mesmo. E aí é feito esse olhar, se usa, né, a questão da espiritualidade, outros usam da filosofia, mas é esse olhar para si próprio. Não sei se eu expandi demais ou ampliei, aí, se vocês quiserem fazer alguma consideração aí complementando. O Diego falou aqui para a gente no... desculpa, Mafalda, pode falar. Pode conduzi-lo, Lucila, pode falar, e eu só vou concluir com algo aqui que eu pesquisei hoje, que eu achei interessante aqui para compartilhar com todos, né, que estão participando, mas, por favor, fica à vontade, né, daqui a pouco eu entro. Eu ia trazer aqui para a gente, o Diego comentou aqui no chat do YouTube que na casa dele ele está a esposa dele está com dificuldade também de ter horário de parar de trabalhar. E
e o que prejudica esse excesso de trabalho, né, é que a gente começa a perder a divisão de cada etapa. Então, aquilo que representava fechar o computador no trabalho e conseguir chegar em casa, não existe mais essa quebra, né? Porque o meu escritório é dentro de casa. Eu vivi isso aqui em casa também na primeira semana. Aqui em São Paulo já é a nossa segunda semana de home office, e na primeira semana a gente também acabou exagerando um pouco, porque no final parece que é a grande oportunidade de a gente tirar tudo que tinha de atrasado para fazer, né? Mas agora a gente tem estabelecido as rotinas, inclusive, e eu acho que essa é uma dica que pode contribuir para vocês também, de encerrar o ambiente do trabalho. Então, aqui a gente não deixa o computador aberto, a gente fica aqui com fone de ouvido, tudo espalhado na mesa do jantar, que foi onde a gente conseguiu se organizar aqui em casa para fazer o nosso escritório remoto. E aí, no final do dia, a gente prepara um estojinho e guarda tudo. Então, enrola todos os fones, guarda para carregar, deixa o computador carregando e tira da frente, porque aí dá a sensação que saí do meu setting profissional para ir para o meu setting pessoal da minha casa. Eu lembro que quando a gente teve um período que o executivo, né, e eu trabalhava em banco, então você recebia o kit executivo, que era, nossa, fantástico, né? Você recebia o kit executivo, que era um laptop, eu lembro, né, na década de 90, com um laptop na mão, pesava pra caramba, mas era fantástico. Um laptop, um celular, né, que era a época um telefone celular, e carro, você se sentia o máximo, né? Um mês depois você se dava conta que estava escravo, porque como o computador, o laptop era do banco, né, da empresa, e o telefone também, podiam te ligar e te mandar e-mail a qualquer momento. Mas eu penso que né, a nossa geração está aprendendo um aspecto que quando recebe uma mensagem, eu não tenho obrigação de responder imediato. A minha sensação é que eu próprio, né, fico naquele sentimento de receber uma mensagem, ter que abrir e responder. E às vezes não é uma mensagem que você vai ter um horário para responder, alguém foi lá e mandou como registro, né? Eu vi uma dica muito legal de uma pesquisadora que ela dizia: mantenha o teu bloco de notas, pode ser no teu telefone, mas pode ser também na tua mesa, então carrega contigo. Se você lembrou de alguma coisa que precisa fazer, anota lá, porque se você não anota, você passa o dia pensando que pode esquecer aquilo, e aí se você tiver, por exemplo, para deitar e você dormir e você não anotou, você vai passar inquieto, né, pensando naquilo que você não pode esquecer para o dia seguinte. Então, à medida que você anotou, você abandona aquilo, assim, bom, anotei isso aqui é para amanhã, e aí você deixa de lado. Mas eu acho que aprender a fechar o smartphone, fechar o computador, ou não sentir a obrigação de responder imediatamente um e-mail, uma mensagem que você recebeu nos diferentes canais, porque o outro não necessariamente está esperando uma resposta imediata, acho que é definir mesmo essa questão do limite, né? Então, acho que a pergunta do Diego ali... Mas eu também diria, eu estava assistindo, né, a XP tem feito algumas entrevistas, estava com o Paulo Guedes e no outro dia com o ministro de Minas e Energia, e um dos sócios dizia que nunca trabalhou tanto na vida dele como ele está trabalhando no home office, e que a esposa dele provavelmente o vê menos hoje no trabalho remoto que o via quando ele estava para o escritório. Quando ele saía do escritório, ele ia para casa e aí tinha o tempo. Ali ele está no escritório, né, quando ele vê, e esse pessoal tem uma questão de horário muito complicada, então as entrevistas acabam sendo 6, 7, 8 horas da noite, e aí quando ele se dá conta, a esposa e as crianças já foram dormir, e ele falando isso, a gente está trabalhando muito mais hoje do que trabalhava no escritório. Eu tinha uma rotina no escritório de saída, e hoje a rotina eu não tenho a rotina, não tenho o ritual da saída, e eu continuo, e aí eu fico resolvendo, mas aí eu acho que a questão é aquela dos horários, né? Dá um limite, dizer, entre 17 e 19, que seja, eu vou me disciplinar amanhã para trabalhar entre esse horário. Se eu terminar às 17h30, eu paro, vejo o que é para o dia seguinte, eu deixo para o dia seguinte. Mas no máximo até 19, senão eu vou deixar para o dia seguinte. E aí depois você vai estreitando mais esses horários para ir aprendendo a lidar com eles. Porque se a gente deixar, a gente tem muita leitura, muito trabalho, muita coisa para ver, para assistir, para fazer, e a gente não vai dar conta, né? A gente vai para o processo inverso, que é de novo ficar na frente da televisão
vendo aquele bombardeio de informação. Acho que definir critério e dizer, eu tenho um espaço que é viável, nesse espaço eu vou fazer. O que transbordar, ok, transbordou, deixo no dia seguinte, ou não vou dar conta disso, quando tiver nova oportunidade eu faço. Mas não posso deixar minha vida ficar só assim, porque senão também não sou produtivo. Então, determinar, né, o que é a minha prioridade e aí dar foco nisso. Claro que é mais fácil falar do que fazer, até a gente aprender e se disciplinar a fazer isso, né? Isso mesmo, Marcos, Lucila, nós vivemos aí um período inicial, né, de home office, de todos retornarem aí para suas casas, e agora é o período dos aprendizados, né, como é que foi a primeira semana, como foi a segunda, o que eu aprendi com isso, e aí começar, como vocês falaram, a estabelecer esses critérios, alguns limites, horários, uma agenda, né, que é de trabalho, ou uma agenda mesmo para você se organizar no seu dia, né, na sua vida pessoal. E, inclusive, eu recebi hoje uma sugestão que eu achei bem interessante. Quando você pensa, né, em todos esses aspectos, isso também está associado um pouco do seu estilo de trabalho, né? É claro que no momento que você trabalha em casa, as coisas se misturam um pouco, mas agora nós estamos naquela fase de aprendizados. E eu recebi aqui uma informação de que tem uma plataforma com acessos gratuitos ao que nós chamamos de assessment, né? Que é entender, né, um pouco do seu estilo de trabalho, que é ter algumas informações sobre você mesmo, né, numa linha aí de autoconhecimento. Eu até quero aproveitar e divulgar essa plataforma aqui, que é gratuita, que se chama Beta, que é BETHHA. Então, aproveite aí, né, nesse período que você precisa das atividades que você inicia de manhã e que vai até o final, aí, o começo da noite, que se estende, né, por algumas horas, aproveite aí no seu momento, no seu um período, né, aquele horário de café, aquele período que você dá uma relaxada entre um período e outro, entre um turno e outro, e entra lá na plataforma, aproveita um pouco esse espaço, né, que muitas empresas estão oferecendo, né, de forma gratuita, para que a gente possa fazer alguma coisa além do trabalho, né, que isso vai ajudar com certeza na questão psicológica, social, né, e a parte física dá um respiro também, né? Então fica aí a dica para quem tem interesse, para quem gostaria de entender melhor, né, entender um pouco mais aí o seu próprio estilo de trabalho e ter algumas informações, né, que levam ao autoconhecimento também maior. Tá bom, Marcos? Ótimo. Bom, pessoal, um último ponto que eu gostaria de deixar aqui para vocês, como uma mensagem que, para mim, tem sido muito relevante de a gente pensar também, é que enquanto nós estamos aqui discutindo as dificuldades sobre home office, essa angústia de não saber quanto tempo isso vai durar, tem muita gente em uma situação bem mais precária. Então, algo muito relevante para a gente pensar também é o que a gente pode fazer pelo próximo. Quando a gente fala do social, a gente associa automaticamente aquelas pessoas que a gente ama, mas é importante também a gente pensar dentro disso tudo como é que eu posso colaborar, como é que eu posso pensar no coletivo maior do que só as pessoas do meu convívio. Então, como é que eu posso ajudar alguém, às vezes, do meu condomínio, do meu prédio, como é que eu colaboro com um vizinho. Aqui em São Paulo tem muitas plataformas de entregas que têm estimulado isso, de doação de cesta básica, porque a gente tem visto as situações se tornarem mais críticas para as pessoas que vivem em vulnerabilidade social. Então, um ponto que eu acho importante aqui a gente deixar como mensagem também é que a saúde física, psíquica e social passa também pelo bem que a gente pode levar para o próximo. Eu acho que esse é um grande exercício da responsabilidade social que a gente fala tanto nas organizações, mas agora a gente tem uma oportunidade de exercer isso no nosso dia a dia e colaborar para aquelas pessoas que não têm os mesmos privilégios que a gente tem. Marcos, passo a bola para você.
Tá bom. Eu acredito muito nisso que você acabou de comentar, e muitas vezes a gente fica pensando o que pode fazer, né? E tem toda uma discussão aí que começa com aqueles que estão do teu lado, né? E aí muitas vezes a gente vê uma distância e perde um pouco do contato. Como é que eu posso... Então, olha, tem necessidades aí no Rio de Janeiro, no interior, mas às vezes a necessidade pode estar do nosso lado, né? Eu acho que a Lucila comentou, aquela pessoa do trabalho, do cotidiano nosso que está lá, que está próximo, e que a gente sabe que vai ficar numa situação bem crítica e precária, e diante de uma situação em que a gente estima aí, né, além dos 12 milhões de desempregados, quase 25 milhões de pessoas em trabalho precário. Então, e numa situação como essa, quem está em trabalho precário, claro que vai sentir fortemente aí essa queda, né, da economia e da renda. Fazer um esforço, talvez, aí, né, com seus 10% aí, ou que você pode, de segregar da tua renda e manter alguma dessas pessoas com alguma atividade, né? E aí vai desde o diarista, ou a pessoa que tem um comércio na esquina, de fazer um pedido ali para ele, fomentar, seja, né, as mulheres, acho que alguém estava comentando aí a questão da manicure, ou seja, tentar fazer esse apoio daqueles que estão mais próximos. Acho que se a gente conseguir, nesse entorno nosso, fazer essa ação, né, voluntária, a gente, de certa forma, ameniza aí o desconforto de tantos. E o outro aspecto pode parecer fácil para a gente que está com uma atividade de discutir essas questões, enquanto tem outros que estão numa situação tão difícil que talvez não tenham nem forças para pensar sobre esse cotidiano. Então, acho que uma ligação, uma conversa, um apoio, acho que ajuda nesse sentido. E é o propósito nosso aqui de começar esse primeiro vídeo. A gente também está aprendendo, né, com o uso e a inserção dessas ações aí das lives e da geração de vídeos numa velocidade maior, né? A gente fazer isso esporadicamente, eu acho que há um momento importante aqui de trazer uma oportunidade de discutir e pensar sobre outras coisas. O outro aspecto que para nós também é interessante, porque vai nos dando esse direcionamento de criar mais rapidamente meios alternativos, até se preparando para outras circunstâncias que certamente vão acontecer e que vão mudar o nosso cotidiano. Então, como é que a gente consegue trabalhar e ser produtivo em casa? Como é que a gente, né, como uma consultoria, consegue produzir material de melhor qualidade? E posso assegurar para vocês que no próximo momento a gente vai estar bem mais familiarizado e pronto aí para fazer essas interações. E aí o que se discute, né, só finalizando também, passando, né, essa fase, quando ela se encerrar, conseguir fazer com que a gente com que as pessoas, né, com que a sociedade não volte, né, a ter aquele pensamento tão individualista, né, e que continue, né, olhando para o coletivo, que continue olhando, né, para ações mais colaborativas, ajudando, né, para quem, às vezes não é só a família, como a Lucila disse, são pessoas que estão ali próximas, ou no mesmo prédio, ou numa região próxima a você. Então, acho que o desafio é conseguir, né, nesse outro patamar que as pessoas vão chegando, olhando para o grupo e não só mais para o individual, que essa seja uma ação e uma atitude contínua, né, que isso tenda, que a tendência seja realmente evoluir, né, nesse aspecto. Então, importante, né, lembrar, né, de todos esses pontos aí que são importantes, que temos que levar como aprendizado para quando sairmos aí da nossa quarentena. Mafalda, aproveita e repete, por favor, o nome da plataforma que você citou. Tem uma pessoa perguntando aqui no chat. Ah, tá. A Janine perguntou. A Janine, então vamos lá. A plataforma se chama Beta, B de bola, T de tatu, HHA. Tá bom. .com. Estou colocando lá no chat para quem quiser, beta.com. Beta.com, então é uma plataforma hoje disponível gratuitamente para a realização dos assessments. Tá. Bom, então, Marcos, não sei se nesse momento você gostaria de finalizar ou de olhar se tem mais algumas questões aí dos nossos participantes.
Eu acho que era o ponto que era da plataforma que eles estavam pedindo. Agradecer a todos aí pela participação. A gente vai deixar o vídeo disponível também depois pelo canal para todos. E certamente aí estamos aprendendo. Esperamos que nos próximos aí a gente possa trazer algumas funcionalidades melhores e uma interação melhor com todos aí. Então, boa noite. Obrigado, Lucila. Obrigado, Mafalda. Continuamos aqui pensando alguns temas aí para o próximo evento. Quem tiver sugestões pode nos mandar também aí temas e tópicos aí que gostariam que tratássemos, que a gente vai colocando na nossa lista de produção aí. Até mais, pessoal. Uma ótima semana. Bom feriado, hein? Tchau, pessoal. Obrigada pela companhia. Um abraço.